Olá, meus queridos e queridas, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem e vamos para mais uma aulinha de literatura. E hoje vamos dar continuidade às características aí do realismo. Na aula passada, falamos um pouquinho do contexto histórico desse movimento, né? O que vai gerar um movimento realista. E aí vimos, dentro do contexto histórico, né, que a Revolução Industrial que ocorre em meados do século XIX é um fato importantíssimo que vai potencializar esse novo movimento, tá? Vimos que a ideia do realismo é agora retratar uma outra sociedade, uma sociedade que tem as suas diferenças, não é mais uma sociedade idealizada como no romantismo, né? E aí a ideia, então, é retratar essas diferenças sociais que vão aparecer. E sem falar, que nós vamos falar nessa aula, aliás, né? Que também vai levar em consideração um momento de pensamento racional, um momento muito científico, um momento em que novas ciências vão surgir, como a sociologia, a antropologia, a psicologia e tudo mais, vai ganhando formato. Então, esse novo movimento se baseia nessa ciência que também está surgindo agora. É isso que a gente vai ver na aula de hoje, ok? Vou compartilhar com vocês uma telinha. E vamos lá então, né, minha gente? Bem, olha só. Então, como eu disse na aula passada, né, falamos aí do contexto histórico e agora a gente vai se voltar para os objetivos, as características desse movimento, né? O que diferencia o movimento romântico do movimento realista, né? O que o realismo vai retirar do romantismo para se colocar como um movimento artístico nesse momento. Bem, vamos começar com a primeira característica. A primeira é o objetivismo. O realismo, o movimento realista, é um movimento objetivo, tá? Objetivista, aquilo que se opõe ao subjetivismo que ocorre aí no movimento anterior. Enquanto o romantismo é extremamente subjetivo, ou seja, eu retrato o mundo a partir do meu ponto de vista, da maneira como eu sinto esse mundo, no caso do realismo, não. Eu vou tratar de uma maneira mais imparcial, entendeu? Vou tentar levar de uma forma mais neutra, sem distorção, tá? Sem trazer as emoções, sem trazer a subjetividade para o campo da arte. A ideia é retratar a realidade como ela se apresenta, ok? Por isso, a impessoalidade, tá? O autor, ele deve se manter isento na sua produção. Ou seja, geralmente, a obra realista, ele traz para a gente um narrador em terceira pessoa, tá? É aquele narrador que observa os fatos e vai narrar esses fatos. Principalmente, um narrador, pode ser até onisciente, né? Mas o importante é que ele observe de fora a história. Mas nós vamos ver também que nem todas, né? Nem todas as narrativas vão ser assim, tá? Nós vamos ter narradores de primeira pessoa. E se a gente pega a literatura brasileira, especificamente Machado de Assis, que daqui a pouquinho nós vamos falar sobre ele, que é o nosso grande autor, o grande representante desse período, nós vamos ver que Machado escreveu vários textos em que se predomina a primeira pessoa na narração, tá? E sim, vai ser um narrador intrusivo, um narrador que fala, que expõe suas opiniões, que descreve essa sociedade, que fala do seu ponto de vista em relação à sociedade. Mas Machado era Machado, né, gente? Vocês vão ver que daqui a pouquinho ele foi surpreendente. Então, essa maneira de escrever não seria diferente mesmo para ele, tá? Então, a gente já viu duas características. A ideia de uma narrativa mais objetiva,
menos subjetivista, por isso mais impessoal, tá? Um narrador que vai observar e contar os fatos sem interferir tanto nesses fatos. Depois temos a descrição. Temos agora as obras extremamente descritivas. Por quê? Qual é a ideia da descrição? A descrição, ela aparece no texto exatamente para que nada passe desapercebido. Os detalhes são muito importantes. Então, você faz uma descrição minuciosa da narrativa, do evento, da cena, para que nada escape da atenção do leitor, né? Para ele poder entender de fato como essa sociedade se estrutura. Então, por isso são obras muito descritivas. Aquele autor português que eu mostrei para vocês na aula passada, essa de Queiroz, é um autor que escreve assim. Você tem páginas e páginas de descrição. Às vezes a narrativa para poder descrever detalhes do ambiente, detalhes das ações, exatamente para que o leitor não perca esses detalhes, né? Não perca essas pequenas informações que podem trazer muitas coisas sobre o que se está narrando, tá? Por isso, obras muito descritivas. Crítica à sociedade. Essa é uma característica assim, importantíssima dentro do realismo, né? Por quê? A ideia agora é retratar a mesma sociedade burguesa, só que agora de um ponto de vista diferente, de um ponto de vista em que não se tem mais a idealização dessa elite, dessa burguesia. Então, você traz essa mesma burguesia que aparece no romantismo, mas revelando seus verdadeiros comportamentos, seus verdadeiros sentimentos, pensamentos e ações, ok? Então, você tem uma crítica à sociedade, porque a sociedade burguesa vai ser tema, então, constante. O autor vai procurar apontar os vícios e as mazelas da elite. Então, ele vai se opor ao romantismo nesses detalhes. Ó, lembra lá da Carlota que põe o véu no rosto, né? E não deixa ninguém vê-la, né? É igual o caso lá da Lucila, né? Da obra Lucila, que a gente tem Maria da Glória, tem Lúcia, no final ela é a Maria da Glória, aquela que engravida, né? E acaba perdendo o neném e não se acha digna de constituir família, né? Se mostra arrependida. Então, traz assim, uma idealização de comportamento, como se todos fossem se comportar dessa maneira. Aí o realismo vem e mostra que não, né? No caso lá da Lúcia, da Maria da Glória, de repente, né, ela perderia o bebê, ela ia continuar a vida dela, né? Ou ela ia continuar lá com o Paulo, ou até de repente se separaria do Paulo, voltaria para a sua vida de prostituição, voltaria a ganhar seu dinheiro da maneira que ela sempre ganhou, ia tocar a vida para frente, né? Uma coisa mais real, mais presente no nosso dia a dia, tá? Né? Então, você vai ter essas figuras femininas aparecendo, como o caso que eu citei na aula passada, da Emma Bovary, né? Ali, aquela mulher que fica entediada com o casamento, espera um homem lindo, perfeito, um homem que vai falar para ela te amo todos os dias, e de repente ela se dá conta que ele não fala isso para ela, que a vida de casada é um tédio porque ela não tem o que fazer. Ela tem que ficar por conta do marido, ela deve respeito ao marido, ela deve satisfação ao marido, ela mora num lugar que não tem o que fazer. Então, o que ela imaginou para casamento, nada se cumpriu. E aí ela entra numa depressão, ela entra numa ansiedade tremenda, quer comprar compulsivamente, ela quer sair, quer se mostrar, e aí se torna presa fácil para os outros homens que olha para ela, né?
e vê ela ali como alguém que é fácil de seduzir, realmente é, né? Ela acaba ficando com os outros homens, se descobre também mulher, porque quando ela atrai, ela percebe que o sexo pode ser melhor do que aquele que ela tem com o marido, né? Porque ali é mais uma obrigação. Então ela descobre muitas coisas. Então traz um personagem mais real, mais palpável, tá? Atração pela patologia. Falei isso na aula passada, no vídeo passado, tá? O que é a atração pela patologia? No realismo, tá? Como o realismo vai trazer muito do cientificismo, a gente vai falar isso no próximo slide, né? Para a literatura, então as patologias que estavam sendo estudadas, que estavam sendo descobertas, né? Principalmente patologias comportamentais, né? Que hoje a gente vê dentro do DSM, eles vão ser colocados aqui, né? Uma maneira de se observar de fato o comportamento humano, o que é normal, o que é patológico, né? Então eles vão ter esse apelo, essa atração pela patologia. Vários dos personagens vão apresentar problemas patológicos, tá? No caso lá da Emma Bovary, tem ansiedade, tem o estresse. A gente tem outros personagens que vão ser tomados também como personagens patológicos, com problemas de alcoolismo. Aí alguns, gente, nós estamos falando do século XIX, tá? E aí, então, a gente vai ver a homossexualidade como uma forma de patologia. Hoje não é, tá? Hoje não se encontra mais no DSM a homossexualidade como patologia, né? Que bom isso. Mas a gente tem que pensar que essas obras foram escritas no século XIX, tá? Então, você tem esses personagens que trazem, tá? Essas características patológicas, ok? Isso a gente vai ver muito mais lá no naturalismo, porque eu já falei para vocês que o naturalismo é a corrente mais científica do realismo. Então, o naturalismo vai explorar muito isso aqui. Cientificismo. O cientificismo, pessoal, deixa eu botar aqui, né? O cientificismo representou um período de renovação estética afinada com as tendências filosóficas, políticas e científicas do século XIX, tá? Então, apresenta para gente uma renovação estética. Como assim? Essas obras vão ser escritas em cima dos conhecimentos filosóficos, políticos e científicos da época, tá? Então, vamos pensar nessas questões patológicas, por exemplo. Esses personagens que apresentam alguma forma de distúrbio, tem que pensar que muito disso vai ser estudado nesse período, muito disso está sendo falado, está sendo visto nesse período. Então, isso tudo vai sendo trazido para a literatura, né? Todos esses conhecimentos científicos, como, né? Aí a gente tem vários, olha só, como o positivismo, e aí vocês veem isso bem, tanto na sociologia quanto na história, não é verdade? O positivismo vai ser essa corrente ideológica lá de origem francesa, que vem com Augusto Comte, que vai ser aí considerado o pai da sociologia, né? Então, reduzindo, né, sintetizando aí o positivismo vai trazer esse pensamento racional, esse pensamento científico, experimental. Então, tudo tem que ser pensado e explicado pela ciência. Se a ciência consegue explicar, aquele fato se torna válido. Então, a gente leva em consideração aquilo que a ciência consegue dizer, consegue falar. O pensamento positivista é isto, tá? De uma maneira muito reduzida, tá, gente? Claro que o positivismo é muito maior do que isso tudo, né? Como eu já até coloquei aqui para vocês, né? A gente vai ter essa ideia, né, da razão humana,
a valorização da razão humana, né, da experimentação na ciência, então experimentar, testar, tá? E além disso, a gente também tem a política, né? A economia, tudo isso vai girar em torno do positivismo e isso tudo vem para a literatura, tá? Outra característica científica é o darwinismo social, tá? Que aí vai ser uma corrente também ideológica, baseada nas teorias lá de Charles Darwin, a teoria da evolução, né? Então, você tem ali a ideia de que o homem não é um ser divino ou uma criatura criada por Deus, mas sim o resultado de uma enorme evolução, de tempos e tempos que foram passados e o homem foi se transformando. Então, o darwinismo social traz essa ideia de transformação do homem, de evolução do homem ao longo dos anos. E junto, por que social? Porque aí a gente vai ter também uma separação entre raças. Dentro do darwinismo social, teríamos, né, a ideia da superioridade do branco europeu, visto como uma raça pura, uma raça superior, tá? E teríamos, então, as raças inferiores relacionadas aos latinos, os africanos, os asiáticos, ou seja, aqueles que não eram brancos, puros, tá? Então, essa raça aqui vai ser tida, né? O branco vai ser tido como o superior, como o civilizado, e as raças latinas, africanas, asiáticas, né? Esses outros povos, porque raça só existe uma, a raça humana, mas esses outros povos seriam considerados de raças inferiores, né? Porque ainda não evoluiu, não chegou no patamar capitalista do branco europeu, tá? E aí, por ser uma raça inferior, esse povo tem mais dificuldades de superar os conflitos, né? De evoluir com o passar do tempo. Nós vamos ver muito dessa característica no naturalismo. Quando a gente chegar nas obras naturalistas que ganham esse estilo mais científico, eu vou retomar e lembrar isso aqui com vocês, ok? Outra característica do realismo é o marxismo. Ah, Tati, mas o marxismo aqui você está falando de Karl Marx? Exatamente, tá? Estou falando lá do Carlinhos. Traz a ideia marxista, elas também vão aparecer nas obras. Ah, então isso aí é a obra comunista. Não, não é isso. O que vai aparecer de Marx nessas obras é exatamente essas diferenças de classe, né? A exploração da mão de obra, né? Desculpa, né? Alienação do trabalhador em relação à sua posição como mão de obra que produz e consome. Então, ele essa teoria do Marx é que vai entrar nas obras da literatura, né? Essa ideia, né? Dessa posição do trabalhador em relação ao dono do capital, em relação ao empresário, ao dono da fábrica, tá? Mas nada de revolucionário, não. Por contrário. Vocês vão ver que não tem nada disso. E o determinismo, tá? Que também aparece muito, muito, muito nas obras naturalistas. No realismo a gente vê, mas nem tanto. Mas no naturalismo, isso aqui é característica fundamental. Depois a gente fala disso aqui de novo. No determinismo, deixa eu só marcar aqui de vermelhinho para vocês, né? O ser humano, né, vai ser analisado por conta da sua raça, tá?
Então, a raça conta, se ele é de raça superior, se ele é de raça inferior, o meio que ele vive, se é um meio saudável, se é um meio contaminado, né? E o momento da sua ação, né? Ele também considera isso, né? Como é que a pessoa, o personagem age em um momento, por exemplo, de tensão, né? Aí se explica tudo a partir disso aqui: raça, meio e momento. Quando a gente for chegando perto de obras que isso fica muito claros, eu volto para explicar isso para vocês de novo, para a gente relembrar. Ok? Então, essas são as características. Lembrando que essas aqui são as principais que a gente vai achar mesmo no realismo: objetivismo, impessoalidade, descrição, crítica à sociedade, atração pela patologia. Tá? E aí, a ideia do cientificismo, esqueci de botar aqui vermelhinho. A ideia do cientificismo, que engloba esses pensamentos científicos, políticos e econômicos, como o positivismo, o darwinismo social, o marxismo e o determinismo. Ok? Tranquilo até aqui, gente? Então, vamos falar do nosso grande representante desse período. É esse cara aqui, ó. Né? Essa foto, né? Essa imagem é uma imagem recente, tá? Feita por uma moça que agora eu esqueci o nome dela, mas ela tentou retratar o Machado de Assis na forma original. Machado de Assis vai ser o nosso grande escritor, tá? Foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Ele hoje tem uma fama internacional. Muitos estudiosos de literatura do mundo inteiro vêm para o Brasil para estudar Machado de Assis, para vocês terem a noção da importância desse autor, de tão fantástico que ele foi. Tá? Muitos vêm para cá para conhecer, para analisar a obra, porque o Machado ele foi um grande descritor do comportamento, do caráter humano. Quem é o ser humano? O Machado de Assis ele descreveu o homem na sua intimidade psíquica. Tá? Isso lá no século XIX, final do século XIX. E aí, eu queria mostrar para vocês uma outra foto muito parecida com essa. Olha só. Por muito tempo, muito tempo mesmo, né? Séculos aí, Machado de Assis foi colocado como um homem branco. Tá? Não se admitia o Machado de Assis negro, e ele era negro, um escritor negro, fantástico. E aí, por muito tempo, ele foi colocado como um homem branco, né, de pele clara, porque não se admitia que um homem negro, como Machado de Assis, pudesse escrever da maneira como ele escreveu e ter a importância literária mundial como ele tem hoje. Então, por muito tempo foi colocado dessa maneira. Por isso, essa foto é a mais recente, uma foto trabalhada, claro, para tentar colocar aí quem foi o Machado de fato. O Machado era esse homem negro, que nasceu no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro, então, negro, pobre, tá? Filho de negros e brancos, tá? Mas, se não me engano, a sua mãe, que era negra, e o pai branco, eu não sei quem é quem, mas ele tem essa mistura. Além disso, Machado de Assis também tinha alguns problemas, né, psicológicos. Ele era epilético, né, e além de epilético, gago. Tá? O que a gente sabe da biografia de Machado de Assis é que Machado de Assis não frequentou a escola, ou o tempo que ele frequentou foi muito curto. É como se ele tivesse feito apenas o primeiro e o segundo ano do ensino fundamental, ou seja,
Ele aprendeu ali algumas sílabas e aí escrever seu nome. Mais nada, tá? Aí você vai me perguntar, mas como então ele produziu se ele era analfabeto? Pois é, Machado de Assis, como um homem extraordinário, como foi, de uma inteligência assim sagaz, ele aprendeu a ler e a escrever sozinho. Dizem, algumas fontes apontam que a mãe colaborou para a sua também formação, né, para a sua educação escolar, mas o que foi muito fundamental foi a sua esposa, né, que foi a Carolina, que era 10 anos mais velha que ele, a família não aceitava o casamento, então imagina, né, uma mulher mais clara casar com um homem negro, pobre, né, e ela mais velha do que ele, mas é ela que apresenta a literatura para ele, então ele passa a ler e passa a conhecer vários escritores, ter acesso à literatura mundial, à filosofia, a partir da sua esposa, né? E aí, então, quando ele começa a tomar gosto, ele começa a escrever, a produzir seus primeiros textos. E para vocês terem uma ideia, um dos textos de Machado de Assis vai parar na mão de José de Alencar. Né? José de Alencar já era mais velho, já era o José de Alencar do romantismo, aquele cara conhecido de Lucílio, Iracema, né? O Guarani, e assim vai, daquelas obras todas que ele escreveu. E aí ele tem em mãos um texto de Machado de Assis, ele lê esse texto e fala, ó, esse garoto aqui, ele é o futuro da literatura brasileira, ele é fantástico. E realmente é muito fantástico. Vocês vão ver, porque nós vamos ler juntos um texto aqui, tá? E aí, então, meninos, vamos dar uma olhadinha nas características que Machado vai deixar para gente. Como é que o Machado de Assis, então, ele traz o realismo para sua obra? Primeira coisa, a gente tem que saber que Machado de Assis, ele não escreve só no realismo, não começou a escrever em 1881, ele já escrevia antes. Então, ele tem duas fases, tá? Ele tem um momento, uma primeira fase que ele escreve dentro do romantismo e ainda seguindo alguns preceitos do romantismo, ele segue alguns moldes românticos, tá? Mas seus personagens, tá? Já trazia algumas características que nós vamos ver no realismo. Já vai ter mulheres que são mais independentes, dona do seu nariz, do seu destino, né? Essa mulher mais evoluída, mais para frentex, tá? E aí a gente tem algumas obras como A Mão e a Luva, Helena e Yaya Garcia, que são textos famosíssimos. Foram cobrados em vestibulares e provas durante muito tempo, tá? E depois temos um Machado de Assis que entra nessa fase realista. A partir do momento que ele produz Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, que ele produz ali aquele livro fantástico que nós vamos falar nas próximas aulas, ele, então, entra num novo estilo, que vai ser esse estilo realista, que tem essas características de uma obra mais objetiva, de crítica à sociedade, retratar a elite brasileira da maneira como ela é, com os problemas, com as questões, com os vícios e as mazelas que essa elite vai apresentar. Então, ele começa a trazer isso para a sua obra. Os seus personagens vão ter essas características, ok? Então, não se esqueçam, primeira fase, uma fase romântica, segunda fase, uma fase realista. É nessa fase que Machado se destaca bem. Machado foi contista, tá? Machado escreveu muitos contos, escreveu crônicas, também escreveu poesia e alguns romances. Não foi um autor de romance, mas sim um autor de contos, tá? Mas ele escreveu alguns romances realistas, como Memórias Póstumas de Brás Cubas, que vai ser seu primeiro livro, Quincas Borba, Dom Casmurro, famosíssimo,
né? Capitu e Bentinho, Capitu traiu ou não traiu Bentinho, a gente vai falar disso também na próxima aula. Esaú e Jacó e Memorial de Aires. Esses são os 5 romances que são escritos na fase realista. Ok, meninos? Outra característica importantíssima do Machado, tá? As suas obras não vai apresentar herói, tá? As obras não apresentam heróis, por quê? Porque seus personagens são personagens que vão apontar os problemas, os defeitos que existem na sociedade. Então, você vai ter personagem preguiçoso, mentiroso, personagem que está afim do dinheiro do outro, que faz de tudo para ter uma posição social, para ser reconhecido na sociedade dentro da sua posição de elite, né? Então, eles são capazes de tudo, até de matar. Você tem personagens que matam, personagens que apresentam questões patológicas, né? Personagens que são masoquistas, sadomasoquistas. Então, você tem de tudo no Machado de Assis representando esse comportamento humano. Os personagens masculinos, eu acho que isso aqui é bacana de vocês guardarem, tá? Os personagens masculinos são geralmente muito medíocres, de pouca inteligência, são mais burrinhos mesmo, de valores muito rasos, né? Então você tem essas questões familiares, a questão moral. Esse homem, esse personagem masculino, não apresenta muitas raízes, ele apresenta dificuldade em se comportar moralmente na sociedade. É um personagem que é muito fácil de ser influenciado, né? Que é levado pelos outros. Tá? Então, a gente tem essas características no personagem masculino. Aquele que é capaz de tudo para tomar o lugar do outro ou para aparecer mais na sociedade. Já as personagens femininas, né? Elas têm algumas características que chamam a atenção e que diferencia, é o contrário da personagem romântica, tá? As personagens femininas, elas são frívolas, ou seja, se importa com coisa medíocre, mesquinha, coisa tola, né? Como, por exemplo, a vaidade, não se preocupa com o outro, são vazias, tá? Com interesses superficiais, ou seja, então agora você tem uma personagem que ela se casa, mas ela não se casa por amor, ela se casa por interesse, porque aquele marido vai dar a ela uma posição social, vai dar a ela dinheiro, vai dar joias, né? Então, aquela ideia do amor, o amor que redime, o amor que transforma, isso desaparece na obra realista. Então, você tem a figura feminina que casa por interesse, a figura feminina que trai, né? A figura feminina que engravida, aborta. Então, você tem uma figura muito, muito diferente, muito oposta daquela que foi desenhada no romantismo, tá? E elas são manipuladoras, elas dominam o jogo amoroso, muitas delas são tão sagazes que são capazes até de controlar o próprio matrimônio, o jogo amoroso, né? Fazer com que o homem coma aqui na palma da sua mão, tá? Uma visão mais pessimista e objetiva do ser humano, então ele não vai idealizar, ele vai trazer muitas das verdades mesmo do comportamento humano, ou até o que o homem é capaz de fazer, até onde o ser humano é capaz de ir, tá? Então ele traz isso. E aí a gente vê uma análise muito profunda das condições psicológicas humanas, tá? Das relações e dos padrões de comportamento através desses personagens, tá? Quem é o ser humano de verdade? Ok, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido até aqui, tá? Se vocês tiverem dúvida, por favor,
deixem lá nos comentários que eu vou respondê-los com o maior carinho, tá? Não se esqueçam disso. E na próxima aula a gente vai falar dessas obras, né? Desses romances fantásticos de Machado de Assis. E aí, daqui para frente, a gente também vai começar a ver um conto. Vou deixar para vocês um conto para a leitura, ok? Então, aguardo vocês nos nossos próximos encontros. Um beijo e até mais, gente. Tchau, tchau.